Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto do meu primeiro filho e como esse relato mudou totalmente a minha relação com Deus. Então, vamos lá, gente. Eu engravidei do meu primeiro filho com mais ou menos 3 meses de casamento. Eu tinha 18 anos na época e eu lembro que quando eu vi aquele positivo ali nas minhas mãos, eu fiquei assim, meu Deus, e agora essa criança tá aqui dentro de mim, é verdade mesmo, eu tenho um neném dentro de mim. Isso pra mim era muito bizarro de pensar, tipo, meu Deus, tem uma criança dentro de mim, tem noção disso? É uma coisa muito bizarra, né? E a minha preocupação maior, assim, foi eu preciso organizar tudo que essa criança precisa, sabe? Eu sou muito, assim, organizada. E, tipo, pra você ter uma noção, com 25 semanas eu já tinha tudo pronto, a mala da maternidade arrumada, tudo, sabe? Sempre foi assim. E aí, obviamente, minha preocupação, né? Parto, meu Deus do céu. Eu vim de uma família muito tranquila nessa questão dos partos. A maioria das minhas tias tiveram parto normal, minha mãe teve parto normal. Então, assim, cesárea era uma coisa que pra mim não tinha, assim, opção, sabe? Eu não sabia nada sobre cesárea, eu sabia um pouco mais sobre parto normal, dessas experiências que a minha mãe tinha tido, minhas tias tinham tido, e todas elas sempre falavam, parto normal dói, mas depois que a criança nasce, bem melhor do que você for pra uma cesárea, então faz de tudo pra ter um parto normal e tudo mais. E aí, a partir disso, né, eu conversei com meu esposo e a gente foi atrás de estudar sobre parto normal. Afinal de contas, é uma coisa que ia acontecer comigo, eu ia passar por isso, não tinha escapatória, a criança ia sair de mim de um jeito ou de outro, né? Então eu tinha que me informar sobre isso, sabe? E aí a gente comprou o curso A Comunidade Parir Feliz, da Laura Padilha Parteira. Inclusive, eu recomendo muito que vocês sigam ela. E aí, nesse curso, ela explica tudo assim sobre parto, parto humanizado. Ela explica os prós e os contras, tanto da cesárea quanto do parto normal. Ela explica os riscos da cesárea, os benefícios que o parto normal traz para o seu filho. Porque o parto normal, né, o benefício dele não é simplesmente, ai, você vai se recuperar rápido. Não é isso. O benefício principal é para a criança. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo sobre isso, assim, eu gosto muito de falar desse tema. Mas aqui o foco é o relato, né? Então o que acontece? Eu estava lá grávida do meu filho, eu tinha estudado muito, e aí eu tinha muito medo de ter doula. Assim, eu tinha muito medo mesmo, assim. Eu achava meio desnecessário ter doula, sabe? Eu pensava assim, se eu tiver uma doula, vai tirar o foco ali da nossa família, sabe? Não vai mais ser eu e meu esposo, vai ser eu, meu esposo e uma outra pessoa estranha ali naquele momento. E eu não queria isso. E só que conforme eu fui acompanhando a Laura e tudo mais, eu comecei a perceber que na verdade sim, podia ser importante ter uma doula no meu trabalho de parto, que isso poderia me ajudar de alguma forma. Aí a Laura, quando ela forma a comunidade de doulas, ela faz um formulário para você se inscrever, para as doulas que acabaram de ser formadas poderem criar experiência, né? Então elas atendem você com preço mais acessível ou de forma gratuita mesmo. E aí, eu me inscrevi nesse formulário, assim, quando eu tava ali bem no início da minha gestação, eu me inscrevi. Apesar de eu ainda achar que doula era desnecessário nessa época, eu me inscrevi mesmo assim, porque, né, de graça, quem vai recusar uma coisa de graça? E não deu nada, assim, não aconteceu nada, não passei nada, não ganhei sorteio nenhum, então beleza, segui a vida. Só que quando eu tava lá com 20 e poucas semanas, eu me inscrevi de novo, porque ela lançou outro formulário. Só que assim, eu nem falei com meu marido, gente, eu só, sabe, eu vi lá o formulário, entrei, me inscrevi e saí embora, tipo assim, não cheguei a comentar com meu marido nada, não falei com ninguém nada. Só me inscrevi e joguei pra Deus, né? E aí não é que certo dia estava eu voltando pra minha casa, tinha ido no mercado com meu marido, a gente voltando e recebo uma mensagem, oi, aqui é a Vitória, eu sou lá da comunidade da Laura, me formei doula e tudo mais, eu vou ser sua doula. Eu fiquei assim, meu Deus, deu certo, então eu vou ter uma doula, né? 0800, totalmente gratuito. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que estranho, cara. Eu já tô com 20 e poucas semanas, eu acho que com 25 semanas quando a Vitória apareceu na minha vida. E eu fiquei assim, será que vai valer a pena? Porque eu já tô estudando sobre parto, sabe? Eu já tô, tipo, vendo lá na comunidade, já sei as fases do parto, já sei coisas pra aliviar a dor. Meu marido tá vendo as aulas junto comigo, então ele também sabe. Será que vale a pena ter uma doula mesmo, sabe? Eu fiquei com isso. Mas beleza, fui entregando nas mãos de Deus e beleza. E aí a Vitória, né, foi encantando a gente, assim, com o jeitinho dela, doce, alegre, muito certo. Ela explica, assim, muito bem, ela tem uma didática maravilhosa. Então ela me explicava as coisas, me ensinava, eu fui, né, aprendendo com ela. E aí, gente, assim, chegou o grande dia do meu parto. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, pelas 30
36 semanas, 37 semanas, eu tava um pouco agoniada, assim, porque eu não sentia nada, tipo, eu não tinha contração nenhuma, eu não tinha contração. Às vezes minha barriga ficava um pouquinho dura e tal, mas eu não tinha contração nenhuma, eu não tinha pródromos, que é quando você tem contrações sem estar em trabalho de parto, né, contrações de treinamento. Eu não tinha isso, tipo, eu não tinha nada. Simplesmente eu tava vivendo normal, claro, com cansaço e tal, da gestação, né? Mas assim, eu não tinha nada, gente. Nada, 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 nada de tipo assim, ai, tá tendo contração, ai, um sinal que vai vir o neném. Eu não tinha nenhum sinal que o meu filho ia nascer. Então eu ficava assim, ai, será que eu vou ficar grávida até quando, meu Deus? Parece que o tempo não passa. Será que eu vou chegar em 40 semanas? Será que eu vou precisar induzir? Será que eu vou passar do tempo que eu vou ter que induzir? Nossa, eu ficava tão preocupada. E assim, por mais que eu tivesse conhecimento, a gente fica com uma ansiedade, né? E eu queria vivenciar o parto, então eu tinha medo de não conseguir parir, de não aguentar a dor. Tipo assim, eu nunca tinha vivenciado um parto, né? Eu sou uma pessoa muito ruim pra dor. Tipo assim, pra tirar a sobrancelha é um terror, juro. Tanto que hoje em dia eu só raspo minha sobrancelha porque eu não consigo tirar com a pinça. Eu só consigo tirar com a pinça se for com a minha tia Lu. Um beijo, inclusive, pra você, tia, se você estiver vendo meu vídeo, eu amo muito você. Só com ela que eu consigo tirar minha sobrancelha, gente, porque eu me contorço de dor, sabe? Unha encravada, então, meu pai amado, pra mim é o fim. Dor de barriga, qualquer dor, eu fico assim, socorro, tô morrendo, preciso de remédio. Ah. Então eu pensava, poxa, e eu, né, na minha cabeça, sabendo que seria o melhor dentro do que eu estudei, eu falei assim, não, eu quero ter um parto 100% natural, sem analgesia, sem nada, só natural. Será que eu vou conseguir? Então eu ficava nessa, ai, sabe, tipo assim, eu queria viver logo o parto pra ver como que ia ser, se eu ia conseguir, tipo um neném saindo de mim, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava, meu, que medo, né? Mas vamos entregar nas mãos de Deus. Eu rezava muito, pedia pra Nossa Senhora estar comigo, interceder na hora do meu parto. Eu montei uma playlist de parto, assim, com músicas de Deus. E a minha preocupação também era que a minha doula, né, entendesse, porque a minha doula era evangélica e eu católica, então eu sou muito devota da Virgem Maria, dos santos, aquela coisa toda. Então eu tinha um pouco de receio, assim, dela não se sentir bem, sabe? Por conta disso, mas graças a Deus a gente nunca teve nada disso, assim, a gente sempre se deu muito bem, independente das divergências de doutrina, né? Mas ainda assim eu não conhecia tanto a Vitória, eu tinha um pouco de medo, eu nunca tinha visto ela presencialmente, gente, só online, porque ela morava numa cidade, acho que ela mora até hoje, uma cidade de 1h30 daqui de casa, então, tipo, tinha esse medo, assim, sabe? Mas enfim, eu montei uma playlist pro meu parto, tava assim, sabe? Ai, será, gente, será que vai dar certo? E aí, eu já tava naquela etapa da gravidez que você tem que ir na consulta toda semana, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui na consulta na segunda-feira. A minha médica da época, ela tinha aparelho de ultrassom no consultório. Então, toda consulta, ela sempre via como que tava o neném, a posição e tudo mais. E eu não deixava ela fazer toque. Tipo assim, a minha médica, ela era mais, assim, do parto humanizado. Só que eu não ia fazer com ela, eu ia fazer pelo SUS, sabe? Eu fiz o pré-natal no plano de saúde, mas o parto em si eu ia ter pelo SUS, porque pelo que eu estudei aqui na minha cidade, na época pelo menos, que eu ia ganhar meu filho, a melhor maternidade que tinha era do SUS, que eu tinha mais chances, assim, de ter um parto normal, era no SUS. E eu botei na minha cabeça que eu só ia pro hospital quando eu já tivesse sentindo o parto muito engrenado, quando eu realmente sentisse vontade de ir pro hospital, sabe? Mas isso foi uma decisão minha, tá, gente? Não quer dizer que vocês têm que fazer isso. Enfim, e aí, quando eu fui nessa consulta com a médica, ela falou assim pra mim, olha, Breno, seu neném tá muito alto, né? O Thomas Miguel, assim, tá super alto, vai demorar ainda pra você nascer, eu acho que você chega ali até as 40, 41 semanas, gente. Aí quando me deu uma desanimada, eu fiquei, nossa, pronto, 40 semanas, meu Deus do céu. Porque quando a gente tá na reta final da gravidez, gravidinhas que estão me assistindo vão entender. A gente quer que a criança nasça logo, a gente não aguenta mais a barriga, muito pesada e tudo mais. Parece que uma semana parece um ano, assim, de tão demorado que passa. Aí eu fiquei, meu Deus, né? Então, tá bom, vamos com fé em Deus, né? E eu tava, acho que com quase 38 semanas, 37 semanas, alguma coisa. E beleza, isso foi na segunda. Aí, sábado, de madrugada, assim, eu comecei a sentir, tipo, uma cólica. Foi uma cólica mesmo, sabe? Comecei a sentir uma cólica bem friquinha. Era umas 3 da manhã, assim, de sábado mesmo, pra acordar pra sábado. Era 3 da manhã, eu comecei a sentir aquela cólicazinha, assim, achei meio estranho, mas eu falei, não vou acordar meu marido, porque eu acho que não é nada. E comecei aquela cólica, aquela cólica, aquela cólica. E daí eu pensei, meu Deus, será que isso que é contração? Mas eu ouvi dizer que contração tem intervalo, acho que não é não. E fiquei ali deitada, tentando dormir de um lado pro outro, mas eu não conseguia dormir. Aí pensei, não, vou levantar. Levantei, fiquei andando pela casa um tempo e tal. E fiquei, ai, tá aumentando essa cólica, só que tipo assim, não era uma dor que parava, era uma dor constante. Nesse primeiro momento eu senti uma dor constante, eu não senti uma dor tipo, eu vim um pouquinho e parava, não, era uma dor constante. E aí aquela dorzinha assim, sabe, coisa ruim, eu fiquei, ixi Maria,
será que é? Será que não é? E fiquei assim. Aí acordei meu marido, falei, amor, eu acho que o Thomas tá vindo, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Aí ele falou, será, amor? Meu Deus, ele levantou assim, desesperado, começou a arrumar a casa. Eu falei, vou arrumar a casa, vou arrumar a casa. Você já comeu? Eu falei, não comi nada. Isso era umas 6 da manhã, assim, tipo assim, eu fiquei com essa cólicazinha das 3 até mais ou menos 6 da manhã, ali sozinha pela casa mesmo, sem acordar ele, porque tava bem fraquinha mesmo. Só que daí lá pelas 6 da manhã começou a dar um pouquinho mais forte, eu acordei ele. Aí ele foi, fez café pra mim, eu tomei café. E aí ele começou a arrumar a casa, não sei o que, pegar as malas que a gente tinha arrumado e deixar ali no sofá pra ficar mais fácil de levar. E ficou, amor, que você precisar, pode contar comigo, não sei o que, não sei o que, vamos ficar atento. Aí nisso eu fui no banheiro e quando eu me limpei, saiu um pouco do tampão com sanguinho, assim. Aí eu fiquei, eita. Mandei foto pra Vitória, daí a Vitória falou, o que você tá sentindo? Eu falei, tô sentindo um pouquinho de cólica e esse tampão saiu um pouquinho, né? Aí ela falou, então vamos ficar atenta, que pode ser teu útero trabalhando e tal. Ainda não tinha como ser contração de trabalho de parto, gente, não era nada efetivo ainda. Eu provavelmente tava tendo ali uma mistura de pródromos com fase latente, sabe? Tipo assim, eu tava querendo engatar, mas não tinha engatado em trabalho de parto. Só que aí, quando deu umas 7 horas, 8 horas, eu comecei a ter muita dor, mas daí virou contração mesmo. Tipo assim, vinha uma dor, no meu caso ali, da lombar, assim, principalmente começava na região do meio dele da coluna, ia se arrastando ali pro ladinho da lombar e descia, assim, pela frente, ali na região ali embaixo da barriga, sabe? Ali no útero mesmo. Então era essa dor, assim, que parecia que ela ia irradiando, assim, sabe? Fazia esse movimento, assim. E aí eu comecei a ter contração de fato, mas as minhas contrações estavam dando tipo 30 segundos, então era pouco e tinha muito intervalo. Aí teve uma hora, que enquanto isso a gente tava se comunicando com a Dola, né? Meu marido falando com a Dola, tipo, ela tá assim, ela tá assada, ela tá com essa dor, ela não tá assim. E eu ficava lá andando pelos lados, pela casa, assim, lá fora, um pouquinho no jardim. Aí quando eu tava lá no jardim, teve uma hora, gente, que engatou de um jeito, tipo assim, eu comecei a ter uma contração atrás da outra. Só que as contrações não tinham uma durabilidade boa, sabe? Tipo, elas tinham ali 30 segundos. Uma contração efetiva, boa mesmo, é uma contração tipo de 1 minuto, 40 segundos pra cima. Então, minhas contrações eram muito curtinhas, mas tava vindo uma atrás da outra. Eu fiquei tendo uma contração atrás da outra, uma contração atrás da outra, daí eu ficava me mexendo assim e falava, meu Deus, vou respirar, porque eu tinha aprendido a respirar no curso da Laura. Eu falei, vou respirar aqui do jeito que a Laura ensinou, mas, nossa, tá mais forte. Aí eu falei isso pro meu marido, ele já falou pra Vitória, a Vitória, não, então eu vou pegar o ônibus e já vou ir já pra lá, que eu acho que o parto dela vai engatar logo. Spoiler, não engatou logo, mas beleza. Aí eu falei, não, beleza, vou ficar aqui e tal, tava ali com a contração e tal, meu Deus, será que eu vou aguentar? Eu sempre ficava pensando, eu acho que eu não vou aguentar mais que isso, não. Eu pensava, né, não vou aguentar mais que isso, não vou aguentar mais que isso, não vou ficar aqui, não vou aguentar mais que isso, não vou aguentar mais. Sabe, parecia que eu tava bloqueando que as contrações viessem na minha mente, assim. Aí, beleza. Aí, fiquei ali naquele tempo, acho que ficou quase 1 hora, essas contrações uma atrás da outra, assim, curtinhas. Aí daqui a pouco parou, simplesmente parou, ficou bem tranquilo, assim. E aí começou a vir contração de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, às vezes de 20 em 20 minutos, variava um pouco. Mas foi isso. Aí a Vitória chegou, tipo, isso foi assim, gente, até a Vitória chegar. E isso era 1 hora da tarde, quase quando a Vitória chegou, mais ou menos. Não lembro exatamente os horários, tá? Mas era mais ou menos 1 hora da tarde quando a Vitória chegou. A Vitória chegou, a gente conheceu ela, toda aquela coisa, ela almoçou lá em casa, e a gente ficou conversando. Aí, de repente, vinha uma contração. Aí eu respirava tudo. Só que assim, gente, eu tava com muito sono, eu tinha acordado 3 horas da manhã. Então, tipo assim, eu tava com muito sono e muito cansada já. Então eu só queria ficar deitada, praticamente. Só queria ficar deitada, não queria fazer nada, ou ficar sentada ou ficar deitada. E aí, nessa hora que a Vitória chegou, as contrações começaram a engatar um pouco mais, tipo assim, ficar um pouco mais forte a dor. E aí, nesse momento, eu fiquei o quê? Com medo, né? Falei, meu Deus, tô com medo. Só que as minhas contrações estavam bem espaçadas, gente, que eu nem falei, 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, 20 em 20 minutos, tava meio bagunçado, mas tava espaçado. O aplicativo lá de contar as contrações já tinha mandado eu ir pro hospital, ó, há muito tempo. Só que como a Vitória sabia que meu desejo era esperar engatar bem mesmo o trabalho de parto pra daí ir pro hospital, ela falou, não, beleza, né, então vamos esperar e tal, conforme a sua escolha, a sua decisão. Aí, beleza, foi isso que eu quis, foi isso que eu decidi, então a gente tava esperando. E aí, nessas horas que começou a engatar mesmo a contração, eu, tipo assim, tinha uma necessidade muito forte de agarrar meu marido. Tipo assim, eu agarrava nele, puxava a camiseta dele pra baixo, abraçava ele, ficava puxando, assim, sabe, a camiseta dele. Não sei como que não rasgou, porque eu puxava com força, assim, ou abraçava ele, assim, apertava ele com força e ficava concentrada em respirar. Porque a respiração, gente, parecia que a contração, assim, durava menos, sabe? Não sei explicar, mas a respiração me ajudava muito mesmo.
E aí, gente, o meu marido viu que eu tava meio nervosa, assim, e ele começou a relembrar. Tipo, toda vez que eu vinha a contração, ele falava assim, lembra aquela vez que a gente namorava, que a gente foi naquele lugar, que você gostou muito, que a gente comeu isso, que a gente comeu aquilo. Sabe, ele ficou relembrando nossos momentos. Toda vez que eu vinha uma contração, ele fazia isso. E naquela hora, aquilo me ajudou demais a, tipo assim, focar na respiração, focar no que ele tava falando e deixar a contração fluir, sabe? E a Vitória ficava bem quietinha, assim, olhando, observando, vendo como que eu tava, vendo meu comportamento, perguntando se eu precisava de alguma coisa, se eu queria testar outra coisa. Aí teve uma hora que eu falei, olha, eu tô realmente cansada, né? Aí ela falou, vai pro chuveiro, vamos ver se engata esse parto no chuveiro. Gente, eu fui pro chuveiro e em vez de engatar, parou. Tipo assim, lá no chuveiro, as minhas contrações que já estavam de 10 em 10, 15 em 15, no chuveiro vinham de meia em meia hora, sabe? Então, assim, não engatou, não. E aí a Vitória começou a ficar meio preocupada, tipo assim, né, se você não se mexer, não vai acontecer nada. Claro que ela não falou assim, né? Ela falou toda com uma delicadeza, uma doçura. Mas ela falou assim, Brenda, acho que já deu pra você descansar, então é melhor você sair do banheiro. Aí eu falei pra ela, não quero, não vou aguentar, não vou aguentar a dor. Ela, você aguenta sim. Eu falei, eu acho que eu não vou aguentar. Aí eu falei pro meu marido, falei, amor, eu não vou aguentar. Ele falou, amor, você vai aguentar sim, confia no seu corpo. Sabe, tipo, ele me apoiou muito, assim, gente. Se não fosse meu marido no parto, não sei o que teria sido de mim, né? E a Vitória, claro, que também me ajudou muito. Aí a Vitória falou, vamos lá na cama, ela me fez fazer umas posições lá durante a contração pra ajudar o Thomas a se encaixar melhor. Aí depois, isso já era, tipo assim, muito de tarde. Eu fiquei nessa coisa de ficar andando pela casa, ou ficar no chuveiro, depois ir pra cama, deitar, e depois voltar a andar lá na varanda de fora. Eu fiquei assim, me movimentando muito pouco, sabe? Tipo, eu ficava ou sentada, ou levantava um pouquinho e já sentava. Tipo, eu não queria me movimentar muito. Só que o movimento no trabalho do parto, muitas vezes, é importante pra ajudar o bebê a encaixar, né? Não qualquer movimento, os movimentos certos. Aí, quando deu lá pelas 7 da noite, eu já tava cansada. Tipo assim, eu tava com muito sono. Eu tava, tipo, realmente cansada. E eu falei assim, gente do céu, eu acho que essa criança não vai nascer, eu não aguento mais. E eu rezando, eu entregava pra Deus cada contração que eu tinha ali, cada dor, eu tava oferecendo pra Deus. Eu lembro que eu comecei a rezar, falei, Senhor, eu não aguento mais, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou conseguir ter um parto normal, por favor, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí começou a escurecer, né? E a Vitória arrumou, assim, lá no nosso quarto, ela colocou várias luzinhas, eu achei tão lindo, gente, tão precioso. Aqueles pisca-pisca que não pisca, sabe? Aquela luzinha amarelinha. Ela pôs no nosso quarto, assim, ficou a coisa mais linda do mundo. E aí a gente apagou todas as luzes, assim, da casa e ficamos nessa iluminação de velas e de essas luzinhas amarelinhas, assim, pra ajudar, né? Porque a melatonina, o hormônio da melatonina, ajuda na contração, ajuda a evoluir o trabalho de parto. E aí, e da ocitocina também. Então, assim, o meu marido me abraçava. Aí, nesse momento, eu pedi pro meu esposo colocar minha playlist, sabe? Só que, tipo, na minha cabeça, eu achava que eu não estava evoluindo bem. Só que, na verdade, eu estava sim evoluindo bem, segundo o que a Vitória falou. Só que tava devagarzinho, mas tava evoluindo, entendeu? Eu tinha uma evolução, só que tava devagar. E na minha cabeça eu não tava tendo evolução nenhuma. Então, nesse momento, eu já tava muito esgotada. A gente tinha uma esteira, né, ali na sala. E aí eu peguei e pensei assim, não, eu vou andar na esteira. Eu falei isso pra Vitória, eu falei, ó, então eu vou andar nessa esteira aqui pra ver se esse trabalho de parto engata. E aí eu comecei a andar na esteira, a minha playlist tocando ali no fundo, e enquanto eu andava na esteira vinha a contração, né? E aí eu comecei a andar na esteira e a rezar muito, tipo assim, Deus, por favor, Senhor, por favor, faz essa contração aumentar, faz evoluir, porque eu quero muito que ele nasça logo, eu quero ir pro hospital, eu já tô cansada, eu nem sei que horas são mais, eu só tô super cansada, eu quero muito, muito, muito que isso acabe logo, por favor, Deus, me ajuda, me ajuda. Sabe, eu tava assim, rezando muito dentro de mim, né, pedindo muito pra Deus. Nessa hora eu nem queria mais meu marido perto de mim, assim, tipo, eu queria ficar sozinha ali naquela esteira, andando, rezando, eles estavam ali meio conversando ali às vezes, mas eu queria ficar sozinha, ouvindo a música e sozinha. Aí começou a tocar a música Olha Pra Mim, do Juninho Cassimiro. Gente, eu amo essa música, sabe? Ela me tem num lugar muito profundo por conta desse parto. E aí tem uma hora nessa música que ele fala assim, Jesus, olha pra mim, ouve o clamor da minha alma, olha pra mim, ouve minha voz, sabe? Tipo assim, é como se eu estivesse gritando, por favor, ouve minha oração. E era o que eu estava gritando, e eu tava tão assim, escutando essa música, e ele falando isso, ouve o clamor da minha alma, ouve o clamor da minha alma. Aí nessa hora, Vitória, eles estavam, quando vinha a contração, eu me agachava, eu parava a esteira, me agachava e avisava, gente, contração. Aí eles estavam marcando no aplicativo. Aí nessa hora a Vitória olhou pro João, olhou pra mim e falou assim, Brenda, você já tá com uma contração muito evoluída, se você quiser ir pro hospital, a gente já pode ir, tá? Você já tá realmente evoluindo muito bem, então melhor a gente ir pro hospital, gente.
naquele momento, eu senti como se Deus tivesse falado assim, filha, eu ouvi a tua oração, sabe? Eu não te deixei sozinha, ai, eu vou chorar. Eu não te deixei sozinha nesse parto, eu tô aqui com você. E aí, gente, eu comecei a chorar muito naquela esteira, tipo assim, ai, graças a Deus tá evoluindo, quer dizer que eu vou conseguir ter um parto normal, sabe? E vai dar tudo certo. Aí eu fiquei muito feliz, comecei a chorar. E aí, nisso, o meu marido foi e começou a chorar também, falou, amor, nosso neném vai nascer, a gente vai conhecer o Thomas, sabe? A gente ficou muito feliz, a gente se abraçou, assim, começou a chorar muito. Aí eu quis sair da esteira e fui pro quarto, né? E aí, nisso, a Vitória falou, Brenda, a hora que você quiser, né, vamos ligar pros seus pais, pro seu pai vir te levar pro hospital e tudo mais. Aí eu falei, sim, com certeza e tal. E aí eu peguei e fiquei mais um tempo ainda lá no quarto, sabe? Tipo, andando pra lá e pra cá e tal. Aí eu falei, não, a hora que eu vou rezar, a hora que eu sentir, assim, que Deus falou pra mim, vai pro hospital, eu vou. Porque eu não queria chegar lá no hospital, tipo, imagina, eu tava com dor já há muito tempo, aí chega no hospital, a médica fala, ah, não, você tá com 5 centímetros de dilatação. Poxa, dá uma desanimada. Então eu queria chegar pelo menos com uns 8, 7, 8 centímetros, sabe? Tipo assim, pra já tá, ai, quer dizer que tá indo bem, sabe? Aí beleza, né? E eu tinha muito medo também, porque eu ia no SUS, gente, no plantão. Então, sabe Deus que tipo de médico eu ia pegar. Apesar de que aqui na maternidade, na minha cidade, tem uma fama muito boa, assim, pra parto normal. Mas eu queria um parto normal humanizado, sem violência. Enfim. Aí, meu marido ligou pro meu pai, assim, tipo, a Bruna tá em trabalho de parto e tal. Meu pai ficou desesperado. E já veio logo e já chegou apurando. Vamos, meu pai, eu não consigo andar tanto. Calma, tem que ir devagarzinho, tá vindo contração, né? Minhas contrações estavam um pouco mais perto, acho que tava de 5 em 5 minutos nessa hora. Não sei exatamente, sabe, gente? Eu já nem tava mais contando, tava deixando nas mãos da Vitória e do meu esposo. E a Vitória, gente, ela organizou tudo, assim, tipo, ela pegou as malas, colocou no carro, eu nem sei, eu só sei que eu entrei no carro com o João e ela fez o resto. Ela pegou os documentos, separou, tipo assim, que eu já tinha deixado meio separado, ela que foi carregando as pastinhas pra entregar lá no hospital e tal. E, gente, eu não gritei, sabe? Eu, tipo assim, eu tava quieta, eu tava só respirando. Vinha contração, eu respirava ou vocalizava, assim, tipo, sabe? Eu fazia assim, mas eu não tava gritando, assim, de dor. Então, né? Tava mais tranquilo. Aí a gente foi no carro, meu pai fazendo piada o tempo inteiro, foi muito legal. Ele fazendo um monte de piada, a Vitória dando risada, meu marido dando risada, e eu dando risada também, mas ao mesmo tempo com dor. Daí eu falava, pai, calma, deixa eu respirar. Daí eu respirava, daí eu dava risada, só que ele tava nervoso, né? Por isso que eu tava fazendo tanta piada. Enfim, a gente chegou lá no hospital, a Vitória começou a conversar lá com o povo lá da recepção pra abrir minha ficha, pra já me encaminhar, porque ela falou, olha, ela já tá com trabalho de parto avançado. Só que assim, gente, eu não tava gritando, eu não tava nada, eu só tava, tipo, respirando assim. Acho que elas pensaram, mentira, papo furado, né? Não deve estar tão pra frente assim o parto, vamos deixar ela esperar. E eu fiquei um tempo esperando lá, tipo, eu com dor, né? E via a contração, eu respirava, e eu falava, cadê essa médica, essa triagem que não me chama, não me chama, não me chama. Aí eu fui fazer a triagem, fui na salinha da triagem, eles fizeram minha triagem, mediram lá minha temperatura, deu uma temperatura bem alta, assim, acho que eu tava com 38, tipo, assim, graus, só que eu tava de roupão também, né? E, enfim, aí deu lá uma temperatura, beleza, ninguém falou nada, assim, fizeram algumas perguntas pra mim, só que eu não conseguia responder tudo. Meu marido tava comigo, ele respondeu o que ele sabia, eu entreguei minha carteirinha de gestante, esqueci de levar meus exames, que eu tinha feito pré-natal, a gente só levei a carteirinha mesmo. E como eu tinha duas carteirinhas, a carteirinha da minha médica e a carteirinha do SUS, eles olharam só a carteirinha do SUS e eles acharam que eu não tinha feito pré-natal até então. Aí depois que eles foram ver que eu tinha feito, sabe? Então demorou um pouquinho. Tanto que no segundo parto, depois eu gravo um relato pra vocês, eu já fui esperta, levei todos os exames, levei tudo, já entreguei lá na mão da médica pra ela ver que eu tinha feito, que eu tinha me cuidado muito bem, pra ela não me tratar mal, né? Enfim, aí depois eu fui pra sala da médica, e aí era uma médica assim, loira, eu não lembro o nome dela, gente, porque realmente eu deletei da minha cabeça aquela mulher, mas vocês já vão entender por quê. Eu cheguei lá, tava ela e um residente lá, que é um hospital de universidade, então tem residentes, né? E no meu trabalho, no meu plano de parto, eu tinha feito bem certinho o plano de parto, inclusive gestantes façam plano de parto, é direito de vocês, tá? E no meu plano de parto, eu tinha colocado que eu não queria muitas pessoas ali, né? Eu queria, tipo assim, só o necessário mesmo na hora ali na sala de parto. Aí foi o residente que me avaliou, pediu pra eu deitar, gente, eu já tava com muita contração. Meu tampão já tinha saído tudo, assim, na hora que eu fui deitar, saiu mais tampão ainda. E, gente, eu já tava com muita dor nesse momento, então tava difícil ficar deitada, mas eu tinha que ficar deitada pra ele fazer o toque, né?
Aí, beleza. Ele fez o toque e ele me olhou assim e falou: Eu acho que você já tá com 9. Daí eu, 9, 9. Daí meu marido, amor, você conseguiu, você tá com 9 de rotação. Tipo, você tava muito feliz. Aí a médica falou: Será? Daí ela foi e fez o toque de novo. E realmente falou: Você tá com 9, vamos direto pra sala de parto. Aí eu fiquei tão aliviada, gente, tão feliz. Aí a enfermeira me trouxe uma cadeira de rodas pra eu ir na cadeira de roda. Eu falei: Não, eu vou andando. Ela, tudo bem, porque eu não queria ficar sentada, sabe? Eu queria ficar me movimentando nesse momento por conta da dor, já tava realmente mais forte. Aí, gente, eu fiquei lá, cheguei na sala de parto, assim, eu não lembro muita coisa. O que que eu lembro? Da doula, gente, a Vitória arrumou tudo a sala de parto. Ela fechou a janela que tava aberta no vento gelado, ela fechou. Ela apagou as luzes, ela deixou ela colocou um monte de luzinha assim, sabe? Colocou minhas músicas no celular. Enquanto isso, eu só tava lá, vivendo. Aí depois eu fui pro chuveiro, quis ir no chuveiro, fiquei um tempão no chuveiro, na banqueta, assim, sentada, que era o que aliviava a minha dor, principalmente aqui na lombar. E aí lá no chuveiro a médica fez o toque de novo, dali um tempo, nem sei quanto tempo, gente. Assim, pra vocês terem uma noção, eu cheguei no hospital 10h45 e o Thomas nasceu 1h24 da manhã, tá? Então, 10h45 da noite, né? Então, gente, daí eu só queria ir no chuveiro, tipo, eu só queria ficar no chuveiro praticamente o tempo inteiro. E aí a médica foi e fez esse toque lá no chuveiro, depois desse tempo que eu tava na banqueta, e ela falou assim, não acho bom você ganhar aqui. Daí eu falei, não, mas eu quero ganhar aqui. Só que assim, gente, eu já tava num nível assim de dor, tipo, eu sei lá, tava na partolândia, entendeu? Aí eu falei, eu queria ganhar aqui no chuveiro. Daí ela falou, não, melhor ser lá na sala, porque aqui é muito liso, o neném pede a temperatura muito rápido, não sei o que, não sei o que. E assim, nesse ponto até, vamos dizer que ela tava meio certa, porque o chuveiro tava dando problema. Tipo, às vezes ele ficava quente demais e ficava gelado demais, sabe? Não tava conseguindo parar numa temperatura. E aí realmente tava ficando desconfortável, já tava ficando meio agoniada e tal, já tava ficando nervosa. E quando ela falou isso, eu comecei a ficar mais nervosa ainda. Tipo, como assim? Ela não vai deixar eu ganhar no chuveiro, sendo que eu tinha uma amiga minha que tinha ganhado lá na mesma maternidade que eu e ela ganhou no chuveiro. Então, tipo assim, não tem problema ganhar no chuveiro. Só que aí a Vitória veio, viu que eu tava nervosa e ela falou assim pra mim: Brenda, nesse momento, gente, meu esposo tava todo momento comigo, tá? Eu tava rezando o terço, ele tava conversando comigo, só que nesse momento eu realmente pedi pra ele ficar mais quieto, assim, só rezar o terço. Ele fazia massagens em mim quando eu pedi, a Vitória ensinou umas massagens pra ele fazer, ele fazia pra aliviar minha dor. Então, assim, ele tava todo momento comigo. Aí nesse momento a Vitória falou assim pra mim, a médica saiu, e aí ela falou assim pra mim: Brenda, é melhor você ir pra fora e ficar no quarto, achar uma posição aqui no quarto mesmo, que o quarto tinha banheiro, sabe? Então eu tava no banheiro do quarto, se eu saísse já era o quarto, da sala de parto, no caso. Aí ela falou, é melhor você ir ali, ficar ali, ver uma posição que você goste ali, do que você estragar seu parto, porque você tá muito nervosa, muito tensa aqui nesse chuveiro, desapega do chuveiro. Só que assim, gente, lembra que eu falei lá no início que eu tava tentando bloquear a dor na minha cabeça? Eu tava com medo da dor expulsiva, eu tava com medo de passar por aquilo e de não aguentar. Então, eu não queria, tipo assim, me entregar pra dor, sabe? Tanto que naquela hora que eu rezei lá na esteira, eu falei pra Deus, Deus, eu tô com medo, mas me ajuda a suportar. Só que de novo, nessa hora do chuveiro, eu fiquei de novo com aquele medo. Aí eu só falei, Vitória, eu não vou conseguir aguentar a dor fora do chuveiro. Daí ela falou, você vai sim, o seu corpo é muito forte, você vai aguentar. Aí eu peguei, respirei fundo e falei, não, tá bom. Saí, gente. Foi eu sair, assim, que eu me segurei na cama, quando veio uma contração, minha bolsa estourou. A minha bolsa estourou, aí chamaram a médica, aí a médica falou, ai, você não quer ficar na banqueta? Ela já tinha até deixado a banqueta ali, tipo assim, numa posição, ela falou, olha, você fica na banqueta, seu marido fica atrás de você, olha que bonito. Aí eu falei, beleza. Eu estava muito cansada, gente, sabe, assim, aceitei a sugestão dela. Mas se eu puder dar uma dica, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre dicas de parto, não aceitem a sugestão de ninguém, tá? Nesse momento de posição, a posição pro parto. Fique na posição que você se sentir confortável. Eu queria ficar de pé, agachada ou quatro apoios naquele momento. Só que como ela sugeriu tão fortemente para eu sentar na banqueta, eu acabei sentando na banqueta. E dali eu não queria sair porque já tava muita dor, já tava difícil ficar pensando em levantar, tava muito cansada. E aí isso me prejudicou lá na frente, né? Já vamos chegar lá. Aí, beleza, eu sentei na banqueta, eu fiquei um tempo ali, gente, eu não sei quanto tempo meu expulsivo durou, mas ali eu entrei no expulsivo, ali eu comecei a ter vontade de fazer força, na verdade lá no banheiro eu já tava com vontade de fazer força, quando ela fez o toque que eu tava com 10, eu já tava sentindo vontade de fazer força. Ali na banqueta aumentou. E aí eu tava nervosa, tava meio tensa. Eu coloquei uma toalha assim em volta da minha lombar. Quando vinha a contração, eu puxava assim, aí apertava a lombar, isso ajuda muito. Então eu puxava a toalha pra frente, apertava a minha lombar e meu marido tava fazendo massagem em mim, assim, aqui no braço e aqui no ombro. Ele tava atrás de mim. E aí, a médica, eu queria ficar com a perna fechada na banqueta, gente. Assim, com o joelho junto, assim, sabe? Por quê? Porque eu tinha estudado sobre isso. Eu sabia que isso ajudaria o bebê a passar melhor na minha pelve e evitaria uma laceração tão grande.
e ela queria que eu ficasse abrindo a perna totalmente. Aí eu fechava, daí ela falava, vamos abrir a perna. Aí eu fechava, daí ela falava, vamos abrir. Só que quando vinha contração, automaticamente eu já fechava. E ela ficava, vamos abrir, e eu fechava. E ficou nisso, eu já tava ficando agoniada com aquela médica. Só que, tipo assim, eu tava com dor, eu não podia falar, para, sabe? Aí meu marido falou assim, doutora, não é melhor a gente esperar um pouquinho? Deixa ela só ficar um pouquinho com a perna fechada, daqui a pouco ela abre, só pra ela ficar mais calma, aí depois ela volta a abrir a perna do jeito que você quer, mas deixa ela só ficar um pouquinho com a perna fechada. Gente, essa médica olhou pro meu marido, ela tava na minha frente, assim, na banqueta. Ela olhou pro meu marido e falou bem assim, já que eu não sou importante, então se você quiser, eu saio daqui e chamo outro médico pra fazer o parto dela. Se vocês ficarem fazendo assim, tipo assim, sabe? Foi extremamente grossa, gente, grossa demais. Ou seja, nesse momento, o que passou na minha cabeça? Eu não quero que meu marido brigue. Tanto que, tipo, ele não fez nada, não discutiu com a médica, ele só falou assim, não, doutora, eu não tô querendo passar por cima de você, só quero que ela fique bem. Ele falou isso, sabe? E aí a médica ficou assim, sabe, numa cara de tacho, uma cara de tacho mesmo. E nesse momento, gente, sinceramente, parecia que ela tava, tipo assim, odiando estar ali naquele momento, sabe? Tipo, ai, por que essa criança não nasce logo? Parecia que só faltava ela falar isso. E aí, gente, eu tava aqui com dor, contração de 1 minuto, porque eu já tava no expulsivo. E eu tava assim, sabe, eu fiquei tão nervosa daquela médica falar isso que eu pensei, meu Deus, eu não quero ver outro médico. Gente, eu era minha primeira viagem, tá? Então, obviamente, eu pensei isso. Hoje em dia, olhando pra trás, já foi totalmente diferente. Mas lá naquela hora, eu falei, não, eu não quero isso, vou fazer força. E aí que foi meu erro. Porque quando você estuda sobre parto, você descobre que você não precisa fazer força, o seu corpo faz a força. E quanto mais você deixa a coisa fluir, você só faz força, digamos assim. Quando o seu corpo mesmo faz, você só, tipo, deixa acontecer, você tem menos laceração. E meu maior medo é laceração na vida, assim, gente. Eu saio correndo de laceração, minha assombração é laceração. E aí, o que eu fiz? Comecei a fazer força. Claro, quando vinha a contração, eu botava toda a força do mundo. Para além da força que meu próprio corpo já estava fazendo, eu fazia força também. E aí, consequentemente, meu filho nasceu muito rápido. Tipo assim, veio uma contração, a cabecinha dele coroou e saiu pra fora, tanto que eu nem sentia ele coroar, não senti nada, só sentia dor de contração mesmo. Eu não sentia ele coroar, não sentia círculo de fogo que dizem por aí, não senti nada. Tipo assim, veio uma contração, a cabecinha dele saiu, na outra contração eu fiz força, saiu o corpinho dele, ele saiu muito rápido. E eu tive muita laceração, tipo, muita mesmo. Na minha cabeça, eu levei uns 20 pontos, mas segundo minha doula e meu marido que estavam lá vendo, disse que não foi tanto assim, mas na minha cabeça foi, sabe, gente? E assim, ele nasceu, e na hora que ele nasceu, eu senti um ardido, eu pensei, tive laceração. E assim, gente, ele nasceu, eu peguei ele no colo, sabe? Foi assim, uma coisa... Olha, hoje em dia, olhando pra trás, eu tenho muito carinho por aquele momento, mas naquela hora, infelizmente, né, por ter tido essa situação com a médica pouco antes dele nascer, eu tava muito nervosa, tipo, muito perdida, assim, sabe? Eu tava pensando, meu Deus do céu, meu parto não foi como eu queria, sabe? Assim, tipo, não deu certo tanto, assim. Então eu tava meio nervosa, mas eu olhei pra ele e, gente, eu não acreditava que ele era meu filho. Eu olhava assim e eu ficava pensando, que tá acontecendo? Eu falei assim, oi meu amor, é a mamãe que ele nasceu chorandinho. Ele era muito pequenininho, gente. Ele tinha 2,7 kg quando ele nasceu. E eu falei, ai, você é muito pequenininho, tem um vídeo assim. E eu coloquei ele assim em mim e fiquei conversando com ele. Meu marido, esqueci de dizer, gente, um pouco antes dessa situação acontecer com a médica, meu marido cantou de novo aquela música Olha Pra Mim, sabe? Ouvi o clamor da minha alma, ele cantou de novo, que me acalmou também. Aí teve essa situação com a médica, e quando meu filho nasceu, tava tocando a música Cuidas de Mim, da Olivia Ferreira. Não sei se vocês vão conhecer, gente, mas pesquisem essa música, ela é muito linda. E naquele momento, eu ouvindo aquela música, meu filho ali, eu pensei, não, Deus vai cuidar, sabe? Tipo, foi o que eu pensei, assim, na hora. Falei, vou entregar pra Deus. E eu não tava acreditando que aquele nenenzinho tava dentro de mim, tipo assim, meu, eu tinha passado por um parto, sabe? Eu só fiquei assim, cara, é verdade, sabe? Tipo assim, eu realmente passei por um parto, fiquei assim... Aí eu peguei ele, coloquei ele pra mamar, ele mamou, ele fez a pega certinho, assim, foi lindo de ver, ele mamou tudo. Aí a médica falou, você não quer sentar ali na maca pra eu conseguir ver se você teve laceração e fazer... Ela, aliás, enquanto eu tava com ele no colo, ela já aplicou ocitocina em mim e já foi fazendo a tração da placenta. Então eu nem vi minha placenta sair, eu só vi mostrarem assim a placenta. A enfermeira perguntou se eu queria fazer alguma coisa com a placenta, eu falei que não, e daí ela descartou. E assim, gente, foi isso, sabe? Só que, tipo, eu peguei e assim... Tá, desencanei disso na hora e fiquei muito assim, tipo, parada, olhando pro nada, assim, pensando em tudo, sabe? A médica foi lá, fez os pontos, porque eu levei muito, como eu falei, tive muita laceração. Na verdade, sim, eu tive laceração grau 2, só que na minha cabeça foi muito. E aí tive essa questão da laceração, ela fez ali os pontos e tal, e eu fiquei lá na maca, assim, tipo, sabe, olhando pro nada, pensando em tudo, eu fiquei um tempão assim. O meu filhinho dormindo ali no berço aquecido, já tinha vindo a pediatra, já tinha feito ali os exames nele, tudo, peso e tal.
E eu tava assim, tipo, sem acreditar no que tava acontecendo. Só que aí, gente, começou meu terror e a laceração, né? Mas isso é um vídeo pra pós-parto. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês meu relato sobre puerpério, sobre pós-parto. Mas o que eu quero dizer, gente, é que assim, por mais que teve a laceração, que não era o que eu queria, né? Uma laceração grande, assim, que me dificultou bastante no meu pós-parto. E por mais que teve essa situação ali pequena com a médica, quando eu olho pro meu parto, eu não consigo ver outra coisa senão Deus, sabe? Porque assim, gente, ele me conduziu de uma forma tão incrível e eu pude experimentar na pele que quando você ama, você entrega a tua vida até o fim, você entrega até quando você acha que você não tem mais forças, você descobre que você tem muito mais forças pra dar, sabe? Que você tem muito mais pra dar, quando você acha que você chega no seu limite ali da dor, do tipo assim, meu corpo não suporta mais, sim, o seu corpo suporta. E isso é uma coisa que eu acho que só uma mãe faz por um filho. Então, assim, se você tá grávida, se você tá com medo de passar por um parto, se você tá com medo de sofrer violência, se você tá com medo, cara, primeira coisa, faz um plano de parto. Se você puder ter uma doula, tenha. Se você não puder, prepara muito bem seu acompanhante pra acompanhar esse momento. E, cara, entrega pra Deus, não tenha medo. De verdade mesmo, assim, Deus faz maravilhas na nossa vida e Deus nos capacita. O nosso corpo é perfeito, Deus fez o nosso corpo perfeito pra parir, gente. Não tem por que você ter medo, sério mesmo. O nosso corpo foi feito pra parir. Eu, gente, sou muito fraca pra dor em outras coisas, mas pra parir tem um propósito. Pra parir, gente, é totalmente diferente, sério mesmo. A gente ganha uma força que eu não sei te explicar de verdade, mas com certeza, assim, o ponto-chave pra eu aguentar as minhas contrações foi a respiração, gente. A respiração certa, no momento certo, do jeito certo, faz total diferença. Então, gravidinhas, estudem, pesquisem muito. Aqui no YouTube tem muitos vídeos sobre isso, eu também vou gravar um vídeo sobre. Mas tem muito sobre respiração pra hora da contração, pra hora do parto. Pesquisem sobre isso que vocês vão ver como funciona, como dá certo e como é uma coisa assim que, tipo, cara, muda vidas, transforma, juro. Uma hora que eu perdi o controle da respiração no parto do meu filho, eu vi que a contração ficava bem mais forte e com a respiração fica mais suportável, sabe? Então, assim, gente, é uma dor de fato forte, mas é uma dor que você é capaz sim de suportar. É uma dor que seu corpo foi feito pra parir, sabe? Deus não faz nada errado, nosso corpo foi feito pra parir, gente. Então, assim, confiem em Deus e rezem muito entregando parte de vocês pra Ele e tenham um excelente parto, né? E assim, se você já teve seus filhos, me conta aqui embaixo como que foi a sua experiência de parto, se você é grávida, me conta que você tem medo, quais são seus anseios, quem sabe eu posso te ajudar respondendo aqui no comentário. Vamos criar aí essa comunidade aqui nesse vídeo pra gente contar sobre parto, pra gente dar dicas de parto umas pras outras, né? Até porque eu pretendo ter mais filhos, então eu também vou ver as dicas de vocês com certeza. Então é isso, gente. Obrigada por terem me assistido. Não esquece de se inscrever, dar like, curtir, comentar. E até o próximo vídeo. Tchau!